a sua missão, a sua visão e os seus valores. Fala pessoal, Damião Oliveira para mais um episódio do podcast da Somax. Podcast para você que é empresário, você que é empreendedor, trazendo muitos insights sobre gestão, tecnologia e negócio. E hoje com um convidado super especial. Vamos falar um pouco sobre gestão, planejamento, estratégia. Um cara que é fera brava no assunto. Gerson Mourão! Ô, meu camarada. Fala, meu amigo. Obrigado pela sua Tudo presença, pela sua participação, por disponibilizar um pouco do seu tempo para bater esse papo com a gente aqui, tá certo? Isso. Para quem não conhece o Gerson Mourão, já vai se apresentando, já vai dizendo quem é o Gerson Mourão. Vamos lá. Bom, gratidão, né, ao convite, satisfação muito grande estar aqui em Santa Catarina, mineirinho quietinho, né? Estamos aqui a convite de vocês para participar desse bate-papo aqui e dizer que, assim, para mim é uma satisfação muito grande, porque é o que eu vivo no meu dia a dia há mais de 30 anos, né? Nas minhas veias corre gestão, corre administração. Só 30 anos? Então, mais de 30 anos aí. Então, uma satisfação muito grande poder estar aqui para dividir isso com vocês aqui. Né? Eu sou Gerson Mourão, mais conhecido como professor Gerson, né? A minha formação é Ciências Contábeis e Administração de Empresa, fiz pós-graduação em Gestão e Estratégia de Marketing, Administração Financeira, tenho um curso de Didática de Extensão do Ensino Superior, e a gente vem fazendo muitas coisas de lá para cá, né? Atuei como professor universitário durante 20 anos, fui coordenador de curso de administração durante 11 anos, fui gestor de várias organizações e há 26 anos atuo também como consultor empresarial. Começou lá em 99, me credenciando ao Sebrae como consultor e de lá para cá não parei mais. Então é um pouquinho da minha trajetória e a gente tem vivenciado isso nesses últimos anos, não só de forma teórica, mas de forma prática, todo esse processo de administração, de gestão, que a gente vai bater esse papo interessante aqui hoje. E desde então você vem ajudando empresas e Sim, empresários, né? Bastante, né? De uma forma que a gente tem mudado algumas concepções, alguma cultura, algum posicionamento, né, que está inadequado, e a gente tem tentado mudar isso e criar um ecossistema para onde a gente tem passado para levar um pouco dessa ciência chamada administração, que às vezes é muito mal compreendida por muitas pessoas, né? Bom demais. Legal, Mourão, quando a gente avisou para a galera, você que está nos assistindo nesse momento e que vai nos assistir no futuro, a gente deixou lá uma pequena enquete perguntando sobre o que as pessoas, o que as empresas, o que os empresários gostariam de saber sobre esse conceito, gestão estratégica, planejamento estratégico, o que é importante. Eles deixaram aqui algumas perguntas. Ok. E eu vou tentar conduzir aqui essas perguntas para que você possa estar esclarecendo, beleza? A primeira delas que deixaram aqui foi uma das mais importantes, né? Qual é o seu conceito de administração estratégica e como se aplica lá na prática? Porque muita gente fala assim, vou fazer lá gestão estratégica, mas o que é uma gestão realmente estratégica e como, na prática, isso o empresário pode realizar? Para entender o conceito de administração estratégica, primeiro eu gostaria de trazer algo muito importante que muitas pessoas não entendem, que é o conceito de administração. E a administração, ela tem a sua etimologia, a palavra administração, né? A sua etimologia, ela vem lá do latim, onde o prefixo ad significa tendência para, direção para, dando sentido de movimento, movimentação. E o sufixo minister tem conotação de submissão, subserviência, ou seja, pessoa ou grupo de pessoas que prestam serviço em detrimento de outra.
Então, sempre em uma organização, em uma empresa, né, seja qual setor for, você tem sempre que ter a visão do AD, é a pessoa que está acima, e o ministro é o que é o subordinado, ok? Então, isso é muito importante, porque isso dá um direcionamento para que as empresas possam entender. E eu quero fazer uma analogia aqui interessante, que é um estudo de caso, eu vou falar aqui que está em um livro de administração, chamado Administração Moderna, Contemporânea, né, de Stephen Hobbs, que ele traz um estudo de caso mostrando o aconselhamento de Jétro, sogro de Moisés. Isso está lá no capítulo 18 do livro de Êxodo da Bíblia. Para não dizer que a gente está falando de religião, isso está no livro de administração, e a gente fala muito isso, que é um dos principais exemplos de aconselhamento, né? Moisés tinha uma missão muito grande, que era tirar o povo do Egito e levar para a Terra Prometida. Então, Deus era o AD de Moisés, dava o direcionamento de Moisés. Moisés, faça isso, faça aquilo. Moisés era o AD do povo, mas, ao mesmo tempo, Moisés era ministro de Deus, era submisso a Deus. E, numa dessas, né, quando a gente fala de submissão, é muito importante trazer isso para dentro das empresas. Por que muitas pessoas são penalizadas hoje nas empresas? Porque elas não se submetem a normas, a regras, a procedimentos, a hierarquia. Então, por exemplo, Moisés, depois você pode ler isso lá na Bíblia, Moisés ele não adentrou a Terra Prometida, porque ele foi submisso ao AD, que era Deus. Por que Moisés fez? Deus disse para Moisés assim, Moisés, o povo reclamando, murmurando, questionando, diga ao povo que eu vou mandar água. E Deus falou com Moisés, diga à rocha e a rocha verterá água. O que Moisés fez? Ele pegou o cajado e feriu a rocha. Isso está lá no livro de Números, capítulo 20. Quando ele fez aquilo, né, Moisés estava mostrando para o povo que o poder era dele, o poder não era dele. Deus disse para ele uma coisa, ele fez outra. Então, quando o povo ficou 40 anos no deserto, se você pegar geograficamente aquela região ali, você faz esse trajeto a pé com 20 dias, 30 dias no máximo. E a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos rodando ali. Por quê? Pela insubmissão, pela murmuração, pela reclamação. E dentro das empresas está cheio de pessoas assim, que não se submetem a regras, não se submetem a normas, são pessoas que reclamam de tudo, questionam tudo, né? E Moisés paga um preço muito alto, porque Deus diz para ele assim, você está ali a terra prometida, mas você não vai conduzir. Quem vai conduzir é o seu sucessor. Que Jétro deu um conselho para Moisés, você está muito sobrecarregado, centralizador, né? O que eu faço então? Aí Jétro deu a ideia para ele de pega uma pessoa de sua confiança, um maioral. Ele chamou Josué. Josué liderou 10 liderou 50, 100, 500. E aí de onde veio, né, o que nós chamamos de departamento nas empresas hoje, foi criado lá na Bíblia, são as células, né? Ou seja, estava hierarquizando porque tinha, segundo alguns historiadores, tinha 3 milhões de pessoas ali no deserto. Como é que você fala com 3 milhões de pessoas se não tinha tecnologia, não tinha comunicação eficaz? Hoje é fácil com o WhatsApp, né? Não é? Com então, e-mail, assim, com tudo, mas e naquele tempo? Pois é. Então, o que me chama a atenção, aí eu volto agora para dentro do conceito da administração, para eu entrar na administração estratégica, que é um dos pontos que a gente vai focar aqui. A administração é um conjunto de atividades voltada à direção de uma organização. Tá? Para quê? Para que essa organização alcance seus objetivos de forma eficiente, eficaz, com efetividade e com responsabilidade social. Agora, é interessante, se você pegar dentro desse conceito que eu falei aqui, existem 3 palavras que são bem parecidas, mas que geram uma confusão na cabeça das pessoas. Eficiência, eficácia e efetividade. O que é ser uma empresa eficiente? O que é ser um colaborador eficiente, eficaz e efetivo? Então, as pessoas confundem muito isso. A eficiência diz respeito à utilização dos recursos. Aquilo que você tem, nós temos aqui dentro de um estúdio cheio de recursos. Mas se a gente não fizer uma boa conversa, uma boa gravação, a gente não vai ter o resultado esperado que a gente quer. Então, eu usei todos os recursos aqui de forma adequada. Então, a eficiência diz respeito à utilização dos recursos, a fazer certo, a coisa certa. Eficácia diz respeito à utilização dos recursos, obtendo resultado através da utilização desses recursos. Então, fazendo a coisa certa na hora certa. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu era gerente de banco e contratamos 2 estagiárias. No primeiro dia de trabalho, a gente, apertado no banco, né, no primeiro dia do mês, sumiu as 2 estagiárias. Eu procurando as estagiárias, cadê as estagiárias? Cadê? Sumiu. Aí, por fim, eu fui no 2º andar do banco, elas estavam numa sala de arquivo morto, que estava uma bagunça.
Eu cheguei à sala toda organizada, toda arrumadinha. Eu disse assim, parabéns pela eficiência de vocês. E elas sorriram até aqui. Mal sabiam elas que eu estava questionando o posicionamento delas, a atitude delas naquele momento. Por quê? Elas estavam fazendo a coisa certa na hora errada. Estava cheio de clientes lá embaixo para ser atendido, elas arrumando arquivo. Ou seja, eficiência só não gera resultado. Então, se eu fizer somente a coisa certa, não fizer na hora certa, do jeito certo, seguindo procedimentos, padrões, processo, vai dar problema. Olha a dica aí, hein, Tá pessoal. vendo? Tá vendo? Porque assim, você tem que gerar resultado. Organização hoje é resultado. E a efetividade diz respeito ao quê? A manutenção periódica global dos resultados que você tem. Eu não posso ser um cara que hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Vamos chamar de bipolar. Eu não posso ser um cara que hoje eu dou resultado, mês que vem eu não garanto cumprir meta. Eu estou sempre oscilando, eu sou um cara bipolar. Então, a efetividade ela faz parte de uma empresa, de um profissional, ou seja, manter de forma perene resultado. Isso é ser efetivo. Então, dentro do conceito de administração, essas 3 palavras precisam ser muito bem entendidas. O que é ser uma empresa eficiente, uma empresa eficaz, uma empresa efetiva, que gera resultado através de processos e pessoas? Esse é um ponto. Então, na verdade, quando a gente entra no campo da administração estratégica, que já é um outro conceito que envolve mais técnica, né? Que a administração estratégica é o quê? É um conjunto integrado de um processo onde eu vou trabalhar planejamento, organização, liderança e controle, com foco a otimizar os objetivos, né, que eu disse antes, linkando com os recursos e as ações para criar vantagem competitiva para a empresa. Então, esse é um ponto. Agora, existem 2 formas de você trabalhar a administração estratégica, né? Eu costumo dizer que são 2 braços. Uma está ligada a questões de processos, questões racionais, onde você tem formalmente planejamento, e principalmente nesse campo aí entra o planejamento estratégico, que é uma ferramenta poderosa, a gente vai falar sobre ele aqui, e outro que é intuitivo, na criação, na emoção. Então, assim, é razão e emoção trabalhando lado a lado, né? Então, esse ponto, eu costumava dizer para os meus alunos que a administração é a arte de você aplicar a ciência da administração. Ou seja, eu brincava com meus alunos e disse assim, poxa, administrar é uma arte que envolve você colocar em práticas princípios. E a administração é formada por princípios. A gente vai ver aqui planejamento, organização, liderança e controle. Nós vamos focar aqui no planejamento, porque não dá tempo para a gente discutir essas coisas todas aqui, né? Mas eu dizia para meus alunos assim, olha, administrar é igual tocar violão. Uma coisa muito fácil de fazer mal feito. Presta atenção nisso. Uma coisa muito fácil de fazer mal feito. Se eu pegar um violão, vai sair um horror. Então, a gente tem que pensar nesse ponto aqui. Então, esse processo sistemático chamado administração estratégica, ele nos leva a alinhar os objetivos com os recursos e as ações que a organização tem. Então, esse é o conjunto que define de forma clara aqui o que é administração estratégica. E aí a gente entra no campo do planejamento estratégico. Que aula, hein? Que aula. Ó, pessoal, e é só o começo, tá? E aí, Morão, olha só como que é interessante, né? Você contando a história ali de Moisés, e eu conheço muito bem, e desde aquela época já existiam os reclamões. Sim. E as pessoas que não gostavam de ser orientadas, que falavam assim, não, pelo amor de Deus, isso aqui eu não vou fazer, não. E aí, como resultado, como consequência, você ficou girando em círculos durante 40 anos. Né? Um absurdo, né? E aí, tem uma outra aqui que eu acho isso aqui fantástica também. Qual a sua definição de planejamento estratégico? Diga-se de passagem, planejamento estratégico é muito importante, porque as empresas precisam saber para onde vai, para onde estão indo, né? De onde estão chegando, quais são os resultados, e planejar estrategicamente faz com que realmente as empresas tenham sucesso. Mas antes a gente precisa saber o que é o planejamento estratégico. Primeiro eu vou te falar o que não é planejamento estratégico. Opa, aí, ó. Fica a dica aí, ó. Presta atenção, hein? Muitas pessoas pensam que planejamento estratégico é uma bola de cristal, é uma ferramenta para prever futuro. Planejamento estratégico não é uma ferramenta para você prever o futuro. O futuro a Deus pertence.
ele é uma ferramenta para que você possa avaliar o que aconteceu no passado da sua empresa e vocês terem ações presentes eficazes para gerar um futuro promissor para a organização. Então, assim, tudo depende do que você aprendeu com erros do passado e o que você faz no seu presente para projetar. Então, ele é um modelo de decisão unificado, integrador, que vai fazer o quê? Pegar todo aquilo que eu tenho de propósito como empresa. Revela em que esse propósito? Na minha identidade organizacional, a saber, missão, visão e valores, né? Quais são as minhas metas, quais são as minhas estratégias, quais são as minhas ações que vão direcionar. Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, eu preciso saber primeiramente onde eu estou. Ok? Por exemplo, o povo lá no deserto sabia onde estava, no Egito, sabia para onde queria, mas se perdeu no como. Como a gente vai chegar? Então, a empresa sabe que ela está aqui. Eu quero chegar daqui a 5 anos nesse ponto. Agora, como que eu vou chegar lá? Aí entra a questão da definição dos objetivos estratégicos, né? De você entender que, na hora que você tem planejamento como princípio da administração, o princípio básico da administração, e é o primeiro, ele se divide em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Então, as decisões estratégicas são tomadas pela alta cúpula da empresa, pela executiva, que vai dar o direcionamento para o nível tático, que são os colaboradores de média gerência, vamos dizer assim, que vão dar um direcionamento para quem está no chão de fábrica, que é a rotina do dia a dia. Por exemplo, se eu perguntasse para você que está me assistindo agora, se você for ficar muitos anos em uma ilha, né, passar muitos anos numa ilha, você plantaria o quê? Uma horta ou um pomar? É uma pergunta, já fiz para várias pessoas assim, poxa, como assim? Não, você vai ficar vários anos lá. O que você plantaria, uma horta ou um pomar? As pessoas não conseguem identificar. E na empresa você tem que entender o que é essa horta, o que é esse pomar. O pomar são ações de médio e curto prazo. Se eu vou ficar muitos anos numa ilha, eu vou plantar uma horta daqui a 7 dias, 10 dias, eu estou comendo alguma coisa. Agora, se eu vou ficar muitos anos lá, eu tenho que plantar um pomar. Porque se eu plantar um pé de manga hoje, eu só vou chupar uma manga daqui a 5, 6 anos. Né? Então, o pomar, ele é estratégico, longo prazo. A horta é tático e operacional, médio e curto prazo. São as rotinas do dia a dia. Então, não adianta você ter uma estratégia, ok? Bem definida, bem elaborada. É como você perguntar para um técnico de futebol assim, pô, qual que é a sua estratégia lá no mês de janeiro, no início do ano? Ah, ser campeão brasileiro. Bom, mas para ser campeão brasileiro, essa é a estratégia. E o que você vai fazer? Não, ganhar o jogo de hoje, ganhar o jogo de quarta-feira que vem, o outro jogo, ou seja, são as ações táticas e operacionais. Se eu não fizer essas ações táticas e operacionais, não há planejamento que resista. Então, a execução ela é fundamental. Esse é um ponto que chama a atenção da gente. E hoje para ser campeão brasileiro, já vou dar um dado. Tem que fazer mais de 75 pontos. Não é isso? A régua já subiu. Então, Campeonato aí você tem que brasileiro. pensar assim, a minha tática é não perder 3 pontos a cada jogo. Aí eu vou chegar na minha estratégia, que eu pensei lá atrás. Mas o caminho é muito intenso, muito complexo. Então, você tem um planejamento, tem uma estratégia. Se você não tem ações voltadas para o médio prazo, curto prazo e pessoas que executem isso, né, não de forma engessada, mas entendendo que o contexto do ambiente externo está sempre mudando, eu vou falar disso daqui a pouco, e a gente entende que nós precisamos de ter planos contingenciais para poder mudar a direção às vezes. É o que nós chamamos de fazer revisão sistematicamente no planejamento. Muitas empresas fazem, engessam e não fazem revisão. Não vão mudar, não, porque isso aqui foi planejado dessa forma, vai ter que ser executado assim. Então, eu fiz planejamento antes de 2020, na pandemia, e tinha ações que eram para ser executadas em 2020. Elas tiveram que ser completamente modificadas. Porque houve aí uma intercorrência, um fator externo, que a gente vai falar aqui, um cenário de uma crise, né, de uma pandemia que mudou toda a história de todas as empresas. Então, esse é um ponto que a gente precisa observar. Fantástico. E você falou uma coisa que é importante demais, que é a alteração do planejamento, né? Não é fazer aquele planejamento engessado e achar que vai cumpri-lo à risca sempre. Eu acho que, na minha visão, né, claro, você é o grande especialista,
é entender a capacidade que você tem de se adaptar e Isso aí. alterar o negócio é fundamental, né, Mauro? Eu acho Com que certeza. entender essa capacidade. Pô, isso aí. será que eu consigo me ajustar se alguma coisa fugir? Ou eu vou simplesmente criar um planejamento para que eu fique engessado? Sim. Que uma das grandes causas de falha do planejamento estratégico está na execução. Ou às vezes a execução é engessada, ou às vezes você sai fora do que foi planejado assim de uma forma muito grosseira. Não executa. Então se executa do seu jeito, não executa conforme está planejado, ou engessa o processo todo, sabendo que existem variáveis que vão fazer você mudar às vezes a direção do seu plano. Isso é uma coisa que tem que estar em mente na cabeça da pessoa que vai lidar com essa ferramenta, porque ela jamais será uma ferramenta engessada. Como se diz, né? A pandemia ensinou muito a gente. Sim. Bom, Morão, você falou sobre conceitos, definições, e aí eu queria entender assim, como que você começou a trabalhar com planejamento estratégico, que é uma outra pergunta que chegou aqui para a gente. Sim. Foi uma forma curiosa, né? Quando eu me formei em 96 em Ciências Contábeis, em 97 me formei em Administração. E eu trabalhava em uma concessionária, né, na minha região, lá no Vale do Aço. Eu era gerente já, né, tinha acabado, já assumi a gerência quase que no meio do curso. Já estão exercendo um cargo de gestão. E aí, na minha formatura, na minha colação de grau, eu convidei o diretor da empresa, que eu era gerente, para participar da minha colação de grau. Foi uma festa, um momento de alegria, muito bacana, 3 dias, né? E aí, quando chegou na segunda-feira, nós chegamos na empresa, fazer uma reunião com os gerentes, aí o diretor vira e fala assim, agora nós temos um administrador aqui na empresa. Segunda-feira após a minha formatura. E esse administrador poderia fazer o planejamento estratégico da concessionária. Ele olhou para mim assim, ficou me olhando e disse, você topa? Eu engoli seco, rapaz. Fiquei assim, fiquei uns 3 segundos sem responder, falei assim, topo. Só que aí eu estudei, né? Eu costumo dizer muito assim, a academia ela é muito boa, mas eu aprendi a administrar foi depois que eu me formei. Depois que eu me formei, colocando em prática os conceitos e buscando ter disciplina para fazer as coisas. Então, quando eu disse para ele assim, eu faço, aí eu pensei, poxa, eu tive uma disciplina de planejamento estratégico, que tinha 4 aulas por semana. Eu vi isso lá no 6º período, o curso tinha 10 períodos. Como é que eu vou chegar aqui e vou elaborar um planejamento estratégico? Aí eu fui para casa, comecei a pegar os livros, comer, ler livro, voltei lá no semestre, vou olhando direitinho, falei, não, isso aqui tem uma metodologia, é só eu seguir essa metodologia. Como eu estava numa empresa de pequeno porte, né, com pessoas que não conheciam muito de gestão, eu vi isso como uma oportunidade. Nessa empresa foi onde tudo começou para ir à sala de aula, porque lá eu criei uma escola de treinamento, eu dava aula de sobre vendas, né? E aquilo foi pegando, e eu construí o planejamento de uma forma simples, bem simplesinho, cheio de falhas, cheio de erros, mas sim, aconteceu. E eu pensei assim, rapaz, eu posso fazer disso, eu gostei daquilo que eu fiz, né? Mas eu posso melhorar muito isso aqui. Então eu comecei a estudar aquilo ali, aí fiz, né, uma pós-graduação, e eu fui procurar uma universidade para vou dar aula. Tomei um não na cara de todo tamanho, né? E aí o cara falou assim, olha, vai se preparar um pouco, vai fazer alguma coisa, dar aula no 2º grau, não sei o que, tal, tal. E eu já estava no Sebrae, trabalhando com consultoria, e entrei para o Senac para dar aula. Aí em 2002 cheguei lá com a mesma perseverança, assim, agora estou preparado, me dá uma oportunidade. E o cara me julgou no 10º período, numa turma de 10 períodos, eu com 4, 5 anos de formado, dando aula para o 10º período de administração estratégica. Falei, aqui agora eu não largo esse negócio mais. E foi aí que a história toda começou. E de lá para cá, aí eu fui fazendo consultorias, né, fazendo planejamento para alguns amigos, falei, deixa eu fazer e tal, falei, não consigo te parar. Falei, não, cara, deixa eu fazer aí, vou fazer 0,800. Pro bono, né? Vambora. Foi onde eu comecei, né, a ver que aquilo que eu tinha feito lá naquela empresa já estava melhor um pouquinho, estava melhorando. E de lá para cá, nos últimos 5 anos para cá, que eu deixei a academia, vamos dizer assim, eu elaborei uns 10 planejamentos estratégicos,
de empresa assim, de pequeno porte, né? Até de médio porte. Hoje eu estou numa empresa lá de médio porte fazendo esse desafio. Uma empresa que fatura milhões por mês. Então, assim, tudo começou por causa de uma pessoa que chegou e me encostou na parede. Então, quando alguém te encostar na parede, naquilo que você se propôs a fazer, entenda que é uma oportunidade que Deus está te dando para você fazer algo para melhorar aquilo que você se comprometeu, se propôs a fazer. Então, foi assim que tudo começou, né? Dessa forma, as coisas começaram a fluir e eu comecei a entender mais, conviver com pessoas dentro das organizações, praticar as teorias que eu tinha estudado na faculdade, comecei a ler muito, estudar muito. E eu me lembro que nessa época eu criei um hábito, uma rotina, que era estudar 1h30 todos os dias sobre planejamento, sobre administração, até livro de TGA, Teoria Geral de Administração, eu estudava, né? Porque ali eu não tinha compromisso com o professor, com nota, com ninguém, meu compromisso era comigo. Então eu tive essa disciplina durante 1 ano e meio, estudava todos os dias 1h30, e ali eu fui melhorando, cada vez mais melhorando, associando as teorias, né, os modelos, né, as metodologias, e colocando isso em prática dentro das empresas. Então isso me deu mas vamos dizer assim, um pulo muito grande na minha carreira, que onde eu comecei a pegar disciplinas melhores, disciplinas mais técnicas dentro da universidade, e até chegar como coordenador de curso. Rapaz, que carreira fantástica, hein? Eu tô aqui impressionado. Tô até com o meu nosso amigo aqui, produtor Márcio, né, Márcio? Muito interessante o cara, né? Fala aí, Márcio. É ou não é? Show de bola. Rapaz, e aí eu acho que network também faz parte Sim. desse mercado, né? As pessoas que entram em planejamento estratégico, em gestão, treinamentos, eu acho que o network é muito importante porque acaba demonstrando que existe muita gente que precisa de ajuda. Sim. E essa questão do network, dá para você ver onde eu fui parar, o network, né? Hoje, as pessoas me param lá na minha cidade e falam assim, como que você chegou lá? Hoje eu presto serviço, né, para a Equity Fund, que é uma das empresas do grupo do João Kepler, que é o maior investidor anjo do Brasil hoje. Então eu cheguei dentro dessa empresa fazendo análise, né, de viabilidade de empresas que foram lá buscar investimento. Então eu virei uma pessoa dentro da Equity Fund que faz esse trabalho. Estratégico. E começar a fazer alguns trabalhos de diagnóstico estratégico, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para as empresas terem assim, olha, eu fui ao médico, você vai ao médico, você recebe um diagnóstico. Bom, agora você tem que fazer o quê? Né? O tratamento é esse, esse, esse. Fantástico. Então o planejamento, ele é uma ferramenta que vai fazer um diagnóstico da sua empresa, vai te dar um plano de ação, que é o remédio para você tomar, e aí você tem que tomar, fazer a escolha certa, né? E aí, o Mourão, você está falando de ferramentas, né? E isso fica cada vez mais claro, né? Que a administração, você como um bom administrador, e aí para você que quer iniciar o seu negócio, por exemplo, estude de administração, estude gestão de pessoas, estude finanças. Mesmo que você lá na frente vai precisar de pessoas que tenham know-how, que tenham capacidade, tecnicidade para poder desenvolver essas atividades, mas você, como gestor, como dono de negócio, empresário ou empresário, investidor, investidora, precisa entender desses pilares. Quais as ferramentas mais eficazes para análise desses cenários? Essas Sim. análises que você faz aí Sim. nas empresas, dos negócios, quais são as ferramentas mais eficazes para isso? Antes de responder a sua pergunta, quero pegar um gancho na sua fala anterior, né? Vai procurar estudar, fazer. Uma coisa que é interessante, eu não falei aqui no início, eu comecei a fazer engenharia, que eu trabalhei numa siderurgia. Olha Eu só. fiz 1 ano e meio de engenharia, e aí eu larguei que não tinha nada a ver comigo. Eu gosto de lidar com gente, com pessoas. E quando eu dava aula na engenharia, era só cálculo, 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 cálculo. Hoje, né, quando eu me aposentei da academia em 2020, todos os cursos da instituição hoje têm uma disciplina chamada empreendedorismo. Porque você vê muitos profissionais, médicos, dentistas, advogado, psicólogo, que eles formam, vão abrir seus consultórios, suas clínicas, mas não entendem nada de gestão. Nada. Então, era uma preocupação que eles têm que ter. Poxa, se eu sou um bom médico, como é que eu vou vender meu produto, meu serviço? Eu tenho que entender. Eu sou um bom profissional, mas eu não sei vender, eu não sei gerir o meu negócio. Então, assim, a gente precisa olhar com outros olhares, né?
a gestão da sua organização. Se você não dá conta, contrate alguém que faça. Ou você vai fazer curso de especialização, se você não é da área de gestão, busque fazer cursos de gestão, pós-graduação, coisas para você abrir seus olhos, para você enxergar, né, a parte importante da sua empresa, da sua organização, que é a parte de gestão. Aí entra marketing, finanças, gestão de pessoas, parte comercial, pesquisa, desenvolvimento, entra uma série de coisas, né? Mas voltando aqui à sua pergunta, existem várias ferramentas para se fazer um diagnóstico, ok? Eu gosto muito de usar a metodologia PESTEL. O que é a metodologia PESTEL? Tem a análise SWOT, né, que é tradicionalmente conhecida como técnica fofa aqui no Brasil, que é o ponto forte, oportunidade, ponto fraco e ameaça, né? E eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Eu gosto muito da PESTEL, por quê? A PESTEL ela faz uma análise macroambiente, do macroambiente, ou seja, aquilo que está fora da organização. Porque muitas pessoas só olham da porta para dentro da sua empresa, não olham da porta para fora. E isso é um grande problema de muitas empresas que têm problema, que acabam encerrando suas atividades porque só estão olhando da porta para dentro, ou seja, só olham para o seu umbigo. A análise PESTEL, a gente consegue criar cenários dentro dela, né? O que é a análise PESTEL? O P é de cenário político. Então, como que está a questão política no país? Isso interfere na sua organização. Isso interfere na região onde você está. E tem muita gente que fala assim, não gosto de política, não. Não, mas... Tem empresário que fala assim, sim, não quero me meter em política não, hein? Cara, você não precisa ser político, mas você tem que ser uma pessoa politizada. Conhecer, observar, acompanhar, porque isso é importante. Então, dos outros aspectos que tem aqui na PESTEL, quer dizer, o cenário político. Bom, vamos considerar que eu vou abrir uma empresa em uma região tal. Como é que é o cenário político naquela região? Eles liberam o alvará com facilidade, eles permitem que a sua atividade seja explorada naquele lugar. Sim. Então, aí você pega o cenário político, depois você vai avaliar, né, o P de político, o E de econômico. Como é que é o cenário econômico? Como é que está o país hoje? Como é que está a América Latina? Como é que está a América do Norte? Como é que está o mundo globalizado? Como é que estão as crises, né? Como é que está a economia? Está propícia para eu trabalhar com uma moeda estrangeira? Como é que está isso? Então, você começa a observar que o cara que trabalha com dólar, por exemplo, ele vai olhar assim, poxa, o dólar chegou a 6,10. E o material que, de repente, ele trabalha impacta, porque Sim, o material importado, é importado. a matéria-prima, ou até Poxa, mesmo a matéria-prima. Né? Bom, o dólar chegou a 6,10, o que eu faço agora? Qual a minha estratégia? Qual é o meu plano B para trabalhar com isso? Então, o cenário econômico não pode ser deixado de lado, ok? Então, quando a gente fala assim, cenário econômico, você tem política econômica, o S de social cultural. Por quê? A gente sabe que tem produtos, né? A gente conhece bem, quando você vai entrar com uma empresa numa região, você olha bem do ponto de vista social, cultural. Nós temos lá no Nordeste a cultura, no Maranhão, de se beber um refrigerante chamado Jesus, que é um suco de groselha, mas desculpa aqui, mas quando eu experimentei, eu não gostei. Mas é um negócio que vende mais que Coca-Cola, é um negócio cultural. Você vai aqui na região do Espírito Santo, Guaraná é o coroa. Né? Não estou fazendo propaganda para ninguém aqui, mas assim, é uma questão cultural. Então, como é que está a questão social, cultural, daquele lugar onde você está inserido ou de onde você quer inserir seu negócio? Então, essa é a análise que a gente tem que avaliar. O outro T aqui é de tecnologia. Bom, qual é a tecnologia que você utiliza dentro do seu negócio? Ah, não, já estou no mercado há vários anos. Será que a sua tecnologia não está obsoleta já? Já não está ultrapassada? Você está usando lá um computador 486? Como é que funciona isso? Olha a inteligência artificial que Não está é? fazendo, né? Então, assim, você tem várias ferramentas hoje à sua disposição, inclusive as IAs aí, que pode facilitar muito a sua vida. Então, o cenário tecnológico, você tem acompanhado isso? Você está vendo o movimento que está acontecendo? Então, esse é um cenário que a gente tem que... eu comecei a falar muito sobre transformação digital, né? Que eu costumo dizer mais assim, jornada digital. Está ligado aqui à parte tecnológica. Então, como que você trata isso? Né? O outro aqui é de ambiente ou ecológico. Então, qual o cenário ecológico, ambiental na região onde você está? Vou abrir uma empresa naquele lugar, a minha empresa vai trabalhar com jogar na atmosfera
amônia, por exemplo. Como é que funciona isso? Questão do meio ambiente, como é que você lida com isso? Porque o último, né, a última letra aqui do PESTEL, o L, vai te falar assim, existe uma legislação, existe um ambiente legal que não te permite fazer isso. Você está de olho, a gente está falando agora de LGPD, né? Quer dizer, é um aspecto legal, existe uma lei para isso. As empresas não estão dando muita ênfase a isso, não estão dando muita importância a isso. Mas na hora que começar esse movimento, né, de chegar nas empresas, você saber lidar com os dados das pessoas, como é que você está lidando com isso? E a Somax sabe muito bem disso, sabe fazer isso muito bem. Aí fica assim, poxa, como é que eu lido com os dados dos meus clientes que estão aqui comigo? Então, um ambiente legal. Eu não posso tratar as informações, os dados, os gestos de qualquer forma. Eu tenho que lidar com isso de uma forma inteligente. Se eu não tenho condições de fazer isso, eu tenho que chamar quem saiba fazer. Então, essa ferramenta eu gosto muito dela, porque o que está dentro da empresa, eu tenho controle total sobre ela. Todo controle. Vamos falar daqui a pouquinho, que são as variáveis internas. As variáveis externas, que são oportunidade e ameaça, eu não tenho controle, mas eu consigo monitorar, acompanhar, tentar, né, fazer alguma coisa para mitigar um pouco o risco dessa transformação rápida que acontece aí fora no mercado. Então, esse é um ponto. Eu uso muito essa ferramenta. É uma ferramenta disruptiva, muita gente não gosta de usar porque ela é muito complexa, mas para mim é uma que me dá um diagnóstico mais assertivo dentro do planejamento estratégico do ponto de vista de análise macroambiental. Perfeito. Bom, e além das ferramentas, muita gente fica pensando também assim, cara, como que eu implemento na prática? Eu tenho que seguir uma cartilha, eu tenho que seguir um processo, eu tenho que seguir uma metodologia. E aí existe uma metodologia para elaborar um planejamento estratégico ou é só fazer, como você disse, como você falou no início, né? É como se fosse uma previsão, intuição, ou tem realmente uma cartilha para isso aí? Como eu disse no início, a administração ela é arte e ciência. Boa. É a arte de colocar em prática os princípios da ciência. Então, a administração tem 4 princípios básicos: planejamento, organização, direção ou liderança, né? E controle. Então, por exemplo, essa questão do planejamento estratégico que a gente está falando aqui. Por onde eu começo a fazer um planejamento estratégico? Tem muitas pessoas que não sabem. Muitas empresas não sabem. Quando eu chego assim, eu falo, pô, cara, você está queimando etapa aí. Você está pulando, né, a cerca. Você está buscando o atalho. Então, por exemplo, existem alguns passos que você tem que seguir. Eu, Gerson, né? Aí a literatura na administração diz que você pode começar de 2 formas, ok? Uma pelas diretrizes organizacionais, pela identidade organizacional, pela cultura organizacional, ok? E também aí eu coloco dentro desse bojo aí comportamento organizacional. Eu, Gerson, sempre começo por essa via, mas você pode começar também pelo diagnóstico estratégico do ambiente interno e externo. Mas eu prefiro, porque às vezes você chega numa empresa, ela não tem um direcionamento, ela não tem uma identidade. Identidade não é o logotipo aí que você está na camisa. Não é a marca, né? Não é? Então, identidade é aquilo que me identifica. Então, por exemplo, o que compõe a identidade de uma organização? A sua missão, a sua visão e os seus valores. Então, por exemplo, quando você chega numa organização, você vê uma placa pendurada na parede, aí você vê uma redação bonita, já vi vários casos, você vê uma redação bonita, e aí você lê aquilo e poxa, mas isso aqui não tem nada a ver com essa empresa. Não é isso que está retratando, né? Está escrito ali, mas eu não estou vendo isso aqui. Então, quando você se depara com uma situação dessa, você vai ver que alguém pegou uma frase bonita de efeito e pendurou na parede para tentar enganar alguém. Então, assim, por exemplo, o último planejamento estratégico que eu fiz, uma empresa com 40 funcionários, para você ter ideia, eu fiquei 2 meses só para trabalhar a identidade de uma empresa que não tinha. Uma empresa já com 8 anos não tinha identidade, não tinha missão, visão, valores definidos. Então, quem fez isso lá não foi o Gerson. O Gerson chegou com uma redação bonita e colocou, não. O Gerson simplesmente pegou uma metodologia que diz que missão é razão de ser da empresa, por que ela existe. Então, você vai responder perguntas simples. Quando você olha para a missão de uma empresa,
você vai ver lá, você tem que enxergar lá 4 perguntas. O que eu faço, para quem eu faço, como eu faço e por que eu faço. Se não responder essas 4 perguntas, é tudo menos uma missão. Bom, o que a Somax faz? Está claro. Para quem ela faz? Por quê? Olha só, eu estou buscando atender a um mercado que tem uma necessidade e eu tenho um propósito para isso. Então, quem faz isso? Da faxineira ao presidente da organização. Eu colho as variáveis, as informações, depois eu trago para a metodologia, aí sim a gente faz uma redação, passa para um professor de português para corrigir e tal. Eu já vi até, né, algumas placas com erros de português grosseiros, nem isso as pessoas cuidam. Então, assim, quando você cria sua missão, você mostra para o mercado, olha, eu sou isso, eu faço isso por causa disso e eu estou aqui para te ajudar a resolver os seus problemas, as suas dores. Se você tiver isso dentro da sua missão, ótimo. E aí, a visão também, né? Ou seja, a visão trata daquilo que eu ainda não sou. Ah, eu quero ser referência nacional em LGPD. Bom, é o que a Somax está buscando. Então, veja bem, você está dizendo que você vai ser referência. Agora, para você ser referência, o que vai balizar a sua visão? São os seus valores. Fantástico. Os seus valores que vão dizer se você vai executar a sua visão ou não. Aí você está dizendo que você quer ser referência. Aí lá no seu valor está assim, ética e transparência. Aí eu chego na empresa e vejo funcionário falando mal do diretor, gerente falando mal do diretor, diretor falando mal de não sei quem. Quer dizer, mas está escrito na placa lá, ética. Nós somos uma empresa ética, transparente. Aqui tem profissionalismo. Então, como que é isso? É só uma leitura para enganar quem? Né? O mercado está mudando, o mercado mudou. O posicionamento do mercado mudou. A gente não fala de foco no cliente, é foco do cliente. Do cliente. Do cliente. Então, assim, ele está olhando para mim, está vendo o que eu estou fazendo. Então, assim, se nós não temos esse valor, é esse valor que vocês querem ter, eu falei muito isso nas empresas. Isso aqui vocês não têm. É isso mesmo que vocês querem? Nós queremos daqui para frente ser isso. Então, daqui para frente, isso aqui não pode acontecer mais aqui dentro. Então, se cria uma responsabilidade. Aí você vai conseguir alcançar a sua visão. Que a missão diz o que você está fazendo. E os seus valores vão dizer se você vai conseguir ou não alcançar seus objetivos de acordo com a sua visão. Então, esse primeiro ponto aqui, eu chamo de etapa 1, né? Fazer esse diagnóstico. Eu sempre gosto de fazer uma pesquisa de clima quando eu entro dentro da organização para identificar o comportamento das pessoas. Porque a gente sabe que ainda que você tenha uma cultura definida, que você tenha uma identidade, mas se não tiver comportamento de pessoas adequado, a gente fala muito isso, né, dentro de gestão de pessoas, que de cada 5 pessoas que são demitidas no mercado hoje, 3 são desligadas por questões comportamentais. Então eu posso ter um cara muito técnico, perfeito, muito bom, mas o cara tem um comportamento inadequado. Às vezes a gente consegue ajustar isso, desenvolver pessoas, é um processo lá de gestão de pessoas, mas às vezes tem pessoas que têm problema de caráter. Caráter eu não consigo mudar em ninguém. Agora, se tem uma pessoa que não tem competência, eu vou desenvolver isso nela. Quem vai trabalhar com planejamento estratégico? Não tem condições de contratar. Vamos desenvolver ela para ela acompanhar o processo aqui, para ela entender como é que funciona? Então, esse é um ponto. O segundo passo a gente chama de análise estratégica do ambiente interno e externo. Onde estão as variáveis internas, que nós chamamos de variáveis endógenas, que são variáveis que a organização tem controle sobre ela. Por exemplo, a minha empresa é fraca de finanças. Poxa, você tem controle sobre, mas não tem ninguém aqui. Mas você tem controle sobre ela. Se você não sabe fazer, você contrate alguém que saiba. Você resolve o problema. Então, você tem fragilidade? Todos nós temos fragilidade. Eu, Gerson, tenho ponto fraco na minha formação profissional. Eu, Gerson, tenho pontos fortes. Então, aquilo que eu sei que é ponto fraco, é ponto forte, eu tenho controle sobre eles. Eu consigo controlar isso, eu consigo resolver. Então, são as variáveis que estão dentro da organização. Mas ninguém quer olhar lá para fora. Se eu tenho uma fragilidade aqui, um ponto fraco, eu não olho para fora, lá fora tem uma variável que eu não tenho controle sobre ela. Qual é? Ameaça. Mas eu consigo monitorar o mercado, o que está acontecendo, porque, poxa, se eu não resolver essa fragilidade minha aqui, eu vou ser ameaçado por isso e isso lá fora. Ah, eu tenho um ponto forte aqui muito bom, então esse ponto forte vai me gerar uma oportunidade lá fora. Então a gente faz o cruzamento. Hoje eu uso uma ferramenta disruptiva para fazer análise SWOT, não é essa tradicional que todo mundo faz, de 4 cruzamentos, eu uso uma ferramenta de
8 cruzamentos. Não dá para explicar aqui agora, mas sim, ela me dá percentual de viabilidade, positividade da empresa para que eu possa criar um plano de ação mais profícuo, mais assertivo e que possa ser executado de uma forma tranquila. Tá? Então, esse é um ponto. Primeiro passo, identidade, diretriz organizacional. Segundo passo, analisar o ambiente interno e externo, é extremamente importante, que daí vai começar a surgir uma série de coisas. Aí você vai lá para a quarta etapa. O que a gente define? Poxa, já fiz o diagnóstico, eu sei das minhas fragilidades, agora qual que é o meu objetivo? E aí muita gente também confunde o objetivo com uma outra coisa que a gente vai falar, que é a meta. Poxa, o meu objetivo é aquilo que eu espero. Ok? Então, por exemplo, meu objetivo é ter uma empresa de valuation de 100 milhões daqui a 5 anos. Uhum. Né? Então, eu já destrinchei o meu objetivo. O objetivo é ter um valuation alto. Qual que é a minha meta? 100 milhões em 5 anos. Então, o objetivo é o que você espera. Meta é a quantificação e a qualificação dos seus objetivos em espaço e tempo. Então, isso que a gente chama de meta. Existe uma técnica chamada SMART, né? Que vai, se você vai definir uma meta, usa essa ferramenta, essa técnica, ela vai te trazer mais êxito, porque senão vai ficar uma meta solta. De onde você tirou isso? Não, a meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante para a empresa, tem que ser relevante para quem está recebendo a meta, e ela tem que ser temporal. Então, a gente fala assim, o objetivo é o que eu espero. Eu espero ter uma empresa próspera nos próximos 5 anos. Mas qual que é a sua meta? Não. Gerar um valuation de 100 milhões, ter um faturamento de X milhões, ter um custo de X R$ 1.000, milhões, ou seja, eu tenho um objetivo definido. Então, a gente chama de objetivo estratégico. Né? Então, esse ponto, ele vai dizer assim, quando eu tenho um diagnóstico definido, eu tenho um direcionamento lá no primeiro passo, tenho um diagnóstico, eu defini aqui, né, os meus objetivos, eu vou partir para quê? Bom, se eu sei que eu quero ter 100 milhões de valuation, o que eu tenho que fazer? Porque falar é muito fácil. Aí entra as estratégias. O que são as estratégias? São os meios, são os caminhos que eu tenho que percorrer para alcançar os meus objetivos e as minhas metas. Então, a estratégia nada mais é do que isso, né? A grosso modo. Então, você vai criar várias estratégias aqui dentro do planejamento. A gente consegue identificar aqui, eu trabalho com um mapeamento de 4 genéricas, que vai abrir um leque muito grande para o nível tático, criar outros níveis de estratégia para serem operacionalizadas. Então, esse é um ponto fundamental. Então, quando a gente falou assim, ter um objetivo claro, ter uma meta clara, né? Ter uma estratégia, a gente vai para o plano de ação. Aí no plano de ação você vai dizer assim, Damião, poxa, a gente quer chegar a 100 milhões. Né? O que a gente tem que fazer para chegar a 100 milhões? Como a gente vai fazer? De que forma? Quem vai fazer isso? Quem é o responsável por isso? Quanto vai custar isso? A gente vem com a ferramenta chamada 5W2H, que você vai fazer o controle do planejamento estratégico através de um mapa estratégico que você definiu lá no planejamento, que uma ferramenta também que a gente usa muito, que é o Balanço Scorecard, que você vai pegar lá, né, como é que está a questão de mercado, financeira, de cliente. São esses 4 pilares que a gente vai pegar e trabalhar como um mapa. Ó, o meu direcionador é esse aqui. Então, quando você tem uma meta definida, um plano de ação definido baseado em uma estratégia, aí fica fácil. Agora, você tem que pensar numa coisa que muita gente não pensa. Bom, um planejamento estratégico, um bom planejamento estratégico, ele tem que vir respaldado por um orçamento. Um orçamento. Ah, eu quero crescer 50% em receita. Quanto vai custar isso? Poxa, para eu crescer 50% de receita, eu vou ter que investir em tecnologia, vou ter que contratar mão de obra, vou ter que fazer isso. Quanto vai custar isso? Investir em marketing também. Não é? Marketing, uma série de coisas. Então, de onde vai sair esse dinheiro para eu gerar esse crescimento que eu estou planejando? Tem no caixa? Vai pedir empréstimo? De vai onde- pedir aporte? De onde o investidor, de onde vai vir isso? Eu tenho que ter as minhas estratégias, as minhas ações para poder fazer isso funcionar. Feito isso, né, com o orçamento, aí vem um ponto importante, que é você fazer o controle das ações no plano. E como é que você faz esse controle? Através de definição de métricas e o que nós chamamos de KPIs. São os indicadores de qualidade, indicadores financeiros, indicadores contábeis. Tá vendo? São vários indicadores em cada setor, indicadores de marketing. Não é? Então, você tem que criar esses indicadores
e acompanhar de perto esses indicadores. Olha, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. A nossa meta é ter um índice de liquidez corrente de 1,5. Bom, legal. Esse mês foi 1,5. Mês passado foi 0,42. 0,42. O que significa isso, esse indicador? Alguém tem que fazer a leitura disso. O que é o índice de liquidez corrente? Ele vai medir a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Então, se eu estou com um índice de 0,42, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Ou seja, para cada R$1 que eu devo, eu tenho 42 centavos. Eu vou pagar 42 centavos e vou ficar devendo 58. Olha aí. Se está 1,5, eu devo, né, R$1, eu tenho 1,50. Eu pago R$1, sobra 50 centavos. Então, a liquidez ela é um indicador importantíssimo que muitos empresários nem sabem o que é e não querem saber. Delega isso para uma pessoa. Você não tem que ser um expert em contabilidade e finanças, mas você saber para onde a sua empresa está indo do ponto de vista financeiro é muito importante. Porque depois as pessoas vão dizer assim, poxa, eu falo por experiência própria. Várias empresas me chamam, eu estou com problema financeiro, eu preciso disso, é o financeiro. De cada 10 empresas que eu chego, 8 falam comigo que meu problema é financeiro. Eu falei, será que é financeiro mesmo? Eu brinquei que um dia, estava conversando com o Alan, né? Eu disse para ele assim, cara, as pessoas falam assim, o financeiro é o coração da empresa. Primeiro que a empresa não tem órgão, ela tem departamento. E todos os departamentos são importantes. E aí você tem que ter uma visão sistêmica, uma visão holística de enxergar todos os departamentos como importantes. Então eu digo para você, olha, o pessoal fala que é o coração da empresa, não, eu digo que o financeiro é igual ao oceano. Né? O oceano ele recebe a água do São Francisco, água limpa, e recebe a água do Tietê, água suja. Ele recebe tudo, coitado. Então não tem como ele recusar. O financeiro é da mesma forma. Se você compra bem, compra mal, reflete aonde? Financeiro. Se você vende bem, vende mal, reflete aonde? Financeiro. Tá vendo? Contrata bem, contrata mal, reflete aonde? Financeiro. Então ele acaba sendo culpado de tudo, mas às vezes a culpa não está nele, porque ele recebe tudo. Então, onde está o gestor financeiro para mostrar para o departamento de produção que está tendo desperdício lá na produção? Para mostrar para o departamento de marketing que não está tendo investimento, que não está tendo aumento de receita, que não está tendo geração de receita. Geração de lead. De lead. Então, assim, cara, alguém tem que estar acompanhando isso. Então, esse é um ponto fundamental. Quando você faz isso, dentro do mapa estratégico, aí você tem que ter um negócio extremamente importante, que as pessoas delegam só para quem tem competência. Eu digo assim, eu delego, óbvio, para quem tem competência, mas eu tenho que delegar também para quem tem responsabilidade. Porque na hora de executar, né, o que acontece na administração convencional? O PDCA, aí o mineiro vai falar de queijo, né? Você divide ele em 4 partes. Você fica ali 25% em cada ação do PDCA. Sim. Na administração do projeto, você fica 80% planejando e 20% fazendo as outras ações. Então, qual é a probabilidade de ter mais êxito? Quando você passa mais tempo planejando, você vai conseguir executar de uma forma mais inteligente, num espaço de tempo muito menor, ou seja, aí entra a eficiência, a eficácia e a efetividade. Então, assim, quer fazer diferente? Escolha as pessoas certas, pessoas que são responsáveis. Amole o machado, né? Para poder cortar. Não é só os competentes. Às vezes você tem pessoas lá que não têm a competência, mas você desenvolve a competência nela, mas é uma pessoa responsável. Você tem um que é competente, mas é um irresponsável. Na hora que der coisa errada, ele vai julgar a culpa para cima de outra pessoa. Então, esse é um ponto fundamental que a gente precisa, né, avaliar nesse processo todo. Então, a metodologia é essa, ela é composta aí de 10 passos, né, vamos dizer assim. Mas, cara, se você seguir a sequência ali, tiver um bom especialista para fazer isso, fechou. Fantástico. Que aula! Gente, esse podcast está sendo uma aula de administração. O Mourão aqui está entregando o ouro, colocando tudo para fora. A gente vai encaminhar agora o nosso podcast para o encerramento, mas antes de encaminhar aqui para o encerramento, Mourão, eu sempre gosto de fazer com os convidados algumas perguntas rápidas, né? E aí é papum, eu vou te perguntar, você vai responder. E é muito legal porque as pessoas possam
que possam até entender como que você age, como que você reage, como que você pensa. E aí depois eu vou até te pedir para falar um pouco do teu trabalho, da sua assessoria. Dentro do teu conceito de vida, né? Um sonho seu. O que é um sonho seu? Ajudar empresários a mudar um pouco o nível de consciência do que é administrar uma organização, administrar uma empresa. Porque não é só botar dinheiro no bolso, não é só analisar uma série de coisas, mas sim, para que eles possam entender que a empresa dele é uma sequência daquilo que ele tem em casa. Porque ele sai de casa pensando no que ele vai fazer lá para casa, sai de casa pensando no que vai fazer lá na empresa. Então, assim, ajudar as pessoas a mudarem o nível de consciência e entender que a administração é algo sério. Como eu disse lá no início, é algo muito fácil de fazer mal feito. Muito fácil de fazer mal feito. E é o que tem acontecido hoje em muitas empresas, levando para o lado do modismo, achando que isso não é importante, que isso é coisa de teórico, que isso é coisa de consultor que quer te vender isso, vender aquilo. Esquece isso, né? Eu sempre digo assim que a gente tem que buscar ajuda nas pessoas que têm um nível de competência mais avançado Sim. do que a gente. Então esse é um ponto fundamental. Com certeza. E uma missão, vamos botar assim, uma missão sua. Como eu disse, a minha missão hoje, né, dentro da questão empresarial, é focar em resultado para os meus clientes de consultoria. Eu tenho vários desafios, né? Estou passando por um grande agora, né? Uma empresa grande com um desafio muito grande. Então, assim, é entrar, me dedicar ao máximo para que eu possa ajudar essa pessoa a sair da situação que ela está. Então, assim, o propósito maior. Eu falo que dinheiro é consequência daquilo que você faz. Se você planta algo muito bom, você vai receber, né, frutos muito bons. Se você semeia coisas ruins, você vai receber frutos ruins. Então, pensa no seu negócio, que seja ele consultoria, que seja empreender em uma empresa de serviço, de produto. Pensa assim que não olha o dinheiro, olha o que você está entregando para as pessoas, em termos de qualidade, de necessidade, de atender dor, porque o dinheiro vai ser consequência, ele vai vir como resultado do seu trabalho, entendeu? Vai ter que chegar. Um valor inegociável, meu querido. Rapaz, caráter. Caráter e idoneidade, honestidade, essas coisas eu não negocio, não. Beleza. Já cancelei trabalhos meus por questões nesse sentido aí. Por não concordar com coisas que eu vi. E que você acredita? Que eu acredito, né? Então, assim, eu não me compactuo com essas coisas. Né? Um dos princípios, né, que eu acho fundamental na vida do ser humano é tentar ser o mais correto possível. Isso meu pai me ensinou muito, né? Podia ter todos os defeitos dele, mas uma coisa ele me ensinou, ser correto, ser justo com as pessoas. Isso aí eu não negocio. Beleza. Morão, vou pedir para você para fazer suas recomendações finais, falar da tua assessoria, como que você pode ajudar, como que a gente pode, você que está nos assistindo nesse momento, pode contatar o Morão, marcar uma reunião estratégica com ele, quem sabe fazer uma mentoria e ele fazer um diagnóstico do seu negócio. Então, dá dicas finais, as considerações finais e fala um pouco de você aí, da sua gente. Faz o seu merchan aí. O que eu posso dizer é o seguinte, né? Que as pessoas, né, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né, que você possa entender, enxergar a ciência da administração como algo imprescindível, indispensável dentro da sua vida. Não só como empresário, como empreendedor, mas dentro da sua casa. Hoje, tudo que você faz, você está administrando. Você fala, estou administrando minha carreira. Fala, de que forma que você faz? Como você administra isso? Então, assim, olhe para a ferramenta planejamento estratégico como algo disruptivo. É uma ferramenta que eu falo com propriedade nas diversas empresas onde eu implementei, onde houve seriedade, implementação, execução de acordo com o planejado e alguns planos contingenciais foram mudados, os resultados eles aparecem. E como de fato também empresas que você não que vê, empresas que têm mais de 20 anos, que eu já passei, entrei, não tem isso, estão lá sofrendo porque não quis implementar uma ferramenta que alguém diz para ele que é modismo. Não é modismo.
Planejamento, estratégia, gestão não é modismo, gestão é algo sério. Eu falei aqui, né, administração é algo muito fácil de fazer mal feito, mas é algo muito fácil de se aprender com dificuldade. Então, eu conheço muita gente que tem mudado seu comportamento pelas dificuldades que tem sofrido, que tem passado no contexto empresarial e tem mudado a direção. Então, assim, quer ver a sua empresa crescer? Não é o Gerson, né? Não é o Gerson, não é o João, não é a Tereza. Busque algum profissional que tenha referência, que você conhece, que já fez algo, seja quem for, mas que seja uma pessoa séria, que esteja comprometida em te ajudar, que não só é só pegar o seu dinheiro, né, que você vai ver o resultado aparecer dentro da sua organização. Então, assim, a administração é para todo mundo. É para todo mundo. Seja psicólogo, seja médico, seja advogado, seja lá o que for. Você tem uma empresa, você tem um CNPJ, você tem que cuidar desse CNPJ. Né? O CNPJ, ele surgiu de um CPF, surgiu de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Então, que tipo de cuidado você tem com a sua saúde? Você está doente, você procura um médico. A sua empresa está mal, você procura quem? Volto a dizer que consultoria, né, mentoria com pessoas sérias que te entregam realmente aquilo que se propõe a fazer, não é custo, é investimento. E é um investimento muito barato, posso te afirmar isso, em relação aos resultados que você vai ter lá na frente. E como a gente se encontra, meu amigo, para poder te contratar para Rapaz, consultoria? a gente está lá no Instagram de uma forma muito simples, mas a ferramenta que eu utilizo mais é o LinkedIn. Boa. Né? Eu tenho muito mais seguidores no LinkedIn do que no próprio Instagram, porque o meu Instagram ele é misturado, né? A gente mistura coisa profissional com familiar, com social, dentro de um equilíbrio muito grande, porque eu não fico lá fazendo um monte de bobeira na rede social. Mas se você acessar o meu LinkedIn, né, administrador, né, professor administrador Gerson Mourão, você vai encontrar artigos que eu escrevi sobre planejamento, sobre gestão, sobre várias questões. E ali eu consigo me relacionar com pessoas que são pessoas que têm necessidades específicas, como eu tenho, como todos têm. Né? Então, se a melhor forma de você me encontrar, você pode me encontrar no Instagram, você vai ver algum outro post lá, coisa, mas eu vou começar a movimentar mais isso agora, mas é no LinkedIn que você vai encontrar uma referência melhor. Você tem lá o link do meu currículo Lattes, que eu já fiz até hoje, né? Das empresas onde eu passei, daquilo que eu desenvolvi. Você vai ver lá que tem vários trabalhos de planejamento estratégico que são no meu currículo Lattes, porque eu tenho que comprovar que é aquilo que eu fiz. Não é um currículo que eu chego e coloco lá e não. Então, assim, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, né, pelo WhatsApp, então, assim, são contatos que você pode fazer comigo. O meu WhatsApp é 31 988 81 5244, ok? Você me acha ali no interior de Minas, ali, mas eu tenho rodado muito. Estou aqui em Santa Catarina hoje, daqui a pouco estou lá em São Paulo, e a gente vai rodando para esse Brasil afora aí para levar um pouco de cultura da administração para melhorar a vida das empresas. Demais. Cara, foi fantástico esse nosso bate-papo. Acredito que tenha levado não só muita clareza, mas a oportunidade das empresas, dos empresários, na verdade, porque empresas são formadas por CPF, como você bem disse. Sim. São pessoas. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Tamo junto aí. Valeu. Né? Só Maxiano. Sou Maxiano.